Glória a Deus por essa banda incrível, Light Worship. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Terça Light Raízes. Tempo de aprender ainda mais a palavra de Deus. E é sempre uma alegria poder estar ministrando. Um grande desafio. Agradeço ao pastor Mateus pela confiança e investimento. Hoje eu vou estar ministrando aqui sem o meu apoio de retorno e meu feedback instantâneo, que é a pastora Poli. A pastora Poli está ministrando, as crianças estão ministrando simultaneamente. Eu aqui com vocês e a pastora Poli com um público um pouco mais santo, né? Tá, com menos pecados que a gente é lá no Kids com as crianças. E aí hoje eu não tenho, geralmente, quando eu prego, antes de chegar no Cristiano Machado, eu já começo a receber meu feedback. Então aí vou ir trabalhando. E o melhor feedback é a da sua esposa ou do seu marido, porque ele conhece você integralmente, ele está vendo o fruto em casa, está vendo de como está sendo produzido, então é algo maravilhoso. E hoje, a Poli está ministrando as crianças, aí eu já vou pedir o pastor Mateus amanhã um feedback, né, para saber como que foi, mas o pastor Mateus, ele chama Mateus Clemente. Então ele é bem clemente com a gente, é um paizão, mas sempre dá os feedbacks necessários. Mas, queridos, é uma alegria poder estar ministrando Terça Light Raízes, sabe, um tempo sobre a gente aprofundar na palavra, um tempo de a gente trazer alguns ensinamentos da palavra para o nosso coração. E eu queria ministrar uma mensagem que traz, ela pode ser uma afirmação, mas eu quero começar com uma interrogação. O que realmente importa? Eu quero trazer essa pergunta para você. O que realmente importa vai ser o tema dessa mensagem, mas o que realmente importa na sua vida? Sabe, o que realmente é importante para você? O que você realmente se importa? O que é de maior valor na sua vida? Será que são os seus bens? Será que é o seu carro? O seu carro é importante, ele tem um valor significativo no seu orçamento. Mas eu espero que ele não seja o mais importante. Será que a sua casa? A casa ocupa um valor significativo no orçamento familiar. Mas eu espero que não seja a sua casa. Eu falo de casa matéria, né? Não família. Eu espero que não seja o mais importante, embora é importante. Será que a sua carreira profissional? A carreira profissional é importante, mas eu espero de todo o coração que não seja o mais importante. O seu currículo, a sua biografia, o que é mais importante na sua vida? Sabe, o que tem maior valor para você? Agora, e para Deus? E para o Senhor? O que realmente importa? O que é mais importante para o Senhor? E para o cristão, qual o momento mais aguardado da vida de um cristão? Qual que é o momento de que todo cristão deve ter um anseio, uma grande expectativa? Olha, casar, será que é casar, pastor? Casar é bom demais, queridão. Estou fazendo 15 anos, fiz 15 anos de casado, glória a Deus, maravilha. Casar é muito bom, ter filhos é maravilhoso. É um grande paradoxo, mas é maravilhoso ter filhos. Mas será que isso é o principal na vida de um cristão? Prosperar é bênção, é plano de Deus, como está em Jeremias 29. Ter experiências únicas é algo muito bom. Mas o principal evento, a principal agenda, a principal expectativa da vida de um cristão não pode ser todas essas coisas que eu falei. A principal não. A principal expectativa de um cristão deve ser Maranata. Deve ser sim a volta de Cristo. E daí ele fala assim, mas os solteiros pensam, mas Jesus vai voltar e eu não vou casar. Cara, você vai casar muito melhor, você vai casar com Jesus. O noivo perfeito. Que não vai deixar a toalha molhada em cima da cama, que não vai te irritar, sabe? É a melhor coisa do mundo. Eu vou casar, eu não conheci tal lugar ainda, mas, querido, você vai estar na eternidade com Jesus, sabe? O assunto mais importante na vida de um cristão deve ser a volta. E esse assunto é tão importante, que o Senhor, Ele deu ao apóstolo João o privilégio, a oportunidade de escrever um livro único na Bíblia sobre isso. Apocalipse, a revelação de como será algo tão importante e relevante para a vida de um cristão. Inclusive o Senhor Jesus, Ele investiu grandes momentos do seu ministério para ensinar sobre esse momento. Então, se a volta de Cristo
É algo muito importante, algo de extrema relevância, que deveria e deve ser a grande expectativa para todo cristão, a volta do Senhor Jesus. E se esse assunto é tão importante, então quando falamos sobre a volta de Jesus, o que realmente importa? O que realmente importa quando falamos da volta de Jesus? E em Mateus capítulo 25, nós podemos ver o Senhor Jesus aprofundando e falando o que realmente importa. Mateus 25, nós vamos ler, já que é raízes, para ser bem raiz, vamos ler do 1 ao 30. Vamos acompanhando aí essas duas parábolas maravilhosas. Verso 1. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Verso 4, as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com muito sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas, porém, disseram aos prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Verso 11, mais tarde vieram também as outras 5 e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que as não conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Continuando no verso 14, Jesus continua e fala: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. E disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel um pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. 24, porém, por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. 25, por isso tive medo. Saí, escondi o seu talento no chão, cavou, enterrou. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, eu recebesse de volta os juros. Tire o talento dele e entregue o que tem 10. Pois quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aí, por enquanto, queridos. Olha, aqui nós vemos o Senhor Jesus contando 2 parábolas aos seus discípulos. Jesus está ali contando 2 parábolas para eles. A primeira é das 10 virgens e a segunda é do Senhor com os servos, do servo com os 3 e os talentos designados a cada um deles.
Mas por que Jesus, ele conta essas parábolas? Sabe, ao ler a palavra de Deus, você tem que conversar com esse livro. Esse livro não é um livro morto, não é um livro que é um livro vivo, que tem vida, que dele saem palavras vivas, rema, que transforma a nossa vida. Então, ao ler a palavra de Deus, você tem que conversar com essa palavra. Você tem que conversar com esse livro, porque ele é a palavra viva de Deus, ele tem algo vivo para falar com você. Então, algo que você deve se perguntar, por que Jesus Cristo investiu tempo em falar duas parábolas para esses discípulos? Por que Jesus chegou ao ponto e falou essas parábolas? E a melhor resposta para você entender é você indo ao capítulo anterior. Então, quando eu olho para o capítulo 24, nós podemos ver, então, o porquê que Jesus chegou. Veja o capítulo 24, verso 1, 2 e 3. Jesus saiu do templo, e quando caminhava com os seus discípulos, aproximou-se deles para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado ao Monte das Oliveiras, ele está sentado ao Monte das Oliveiras, era o melhor local para poder ver o templo em Jerusalém. E ali então Jesus senta de frente ali, e os seus discípulos vêm e começam a lhe perguntar: Senhor, conta para a gente aqui no verso 3. Diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda dos fins dos tempos. Começa o capítulo 24 de Jesus, então, chamando eles, sentando eles no Monte das Oliveiras, de frente a Jerusalém, o templo de Jerusalém, para poder falar sobre, olha, está muito legal o ministério aqui, está muito bom. Então, estamos alcançando milhares de pessoas, mas tem algo que eu tenho que contar para vocês. Eu vou ter que fazer uma viagem longa, mas eu irei voltar. Então a gente começa a perguntar, como que é isso, Jesus? Então, Jesus ele gasta o capítulo 24 inteiro falando dos fins dos tempos. O amor de muitos irá se esfriar, o tempo será encurtado. Ele vai falando vários sinais, várias coisas, para que os discípulos pudessem entender, eu e você, como discípulos de Jesus também, pudéssemos entender os sinais da volta dele. E aí os discípulos de Jesus, tinha hora que tinha algum déficit de atenção, alguma coisa que não pegava de primeiro o sinal de Jesus, ficava perguntando, mas explica melhor, fala mais, Jesus. Então, o capítulo 25, ele começa de uma forma como, no grego, no original, é como se Jesus estivesse dando, vou dar um destaque para vocês. É como Jesus fala assim, estou terminando o 24 aqui, então, peraí. Vou dar o destaque. Então é como se Jesus, ele usasse essas parábolas para dar um overview, para dar uma sinopse, para dar, os melhores momentos, os highlights do que ele falou no 24. E aí então Jesus, ele traz duas parábolas para dizer o que realmente importa sobre a volta dele. O que realmente importa sobre os fins dos tempos. Então Jesus, ele traz duas parábolas aqui para que possamos compreender. E veja que nessas parábolas, nenhuma delas Jesus gasta muito tempo, nem tempo nenhum falando sobre ser pré ou pós-tribulação. Isso pode ser importante, mas não é o mais importante. Veja que Jesus não traz nenhum assunto polêmico sobre isso. Ele traz duas essências das quais eu quero abordar aqui, do que realmente importa, do que realmente é importante. Então, o que realmente é importante a respeito da volta de Jesus. Veja que capítulo 25, verso 1 e 2. Jesus já traz foco, luz, clareza, aprofundamento sobre dessas duas essências, dois pontos do que realmente importa quando diz a respeito da volta de Jesus. Verso 1, o reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Veja que a resposta macro está aí na parte B do verso 2. Prudentes. O que realmente importa para a volta de Jesus é que eu e você sejamos prudentes. Vamos entender um pouco mais o cenário dessa parábola. Aqui tem um noivo, tem um casamento. E ao contrário do Ocidente e no Oriente, o noivo aqui no contexto é o principal. Quando ele chegar, vai ter o casamento, coisa boa. Já está todo mundo esperando o noivo chegar. E aqui fala que o noivo está atrasando, está demorando. E tinha 10 virgens esperando pelo noivo. E essas 10 virgens, elas queriam estar com o noivo. Mas o noivo, ele demora a chegar. E ele chega a que horas?
Vamos ver quem que leu o texto quando estava passando na tela aí. Que horas que o noivo chegou? Meia-noite. Algumas outras versões falam no meio da noite, outras falam meia-noite. Mas o que Jesus quer dizer aqui, no original, é que é o seguinte: ele chegou no horário impróprio. Alguém chega na sua casa meia-noite? Se bater, lá em casa eu dorme tarde, é perigoso eu atender, porque eu vou estar escutando. Mas se na hora que eu estou apagado, gente, eu tenho um sono profundo, pode entrar aqui, ou pode derrubar a porta que eu não acordo. Então, se alguém chegar na minha casa na hora que eu estou dormindo, eu, infelizmente, vou estar com essas insensatas aí que deram mole. Mas nós temos, aqui quer mostrar que ele chegou num horário impróprio. Porque Jesus ele quer dar destaque que ninguém sabe a hora que ele vai voltar. Nem o dia. Ninguém sabe, é no momento menos esperado. Tanto que em Mateus 24, 36, Jesus, quando ele está explicando sobre a volta, e os discípulos perguntam: mas dá sinal, dá sinal. Ele fala: ó, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem Gabriel, nem Miguel, ninguém sabe, nem o Filho, senão somente o Pai. E Pedro, o apóstolo Pedro, escreve na sua segunda carta, capítulo 3, verso 10, sabe, na parte A: o dia do Senhor, porém, ninguém sabe, pois ele virá como um ladrão. Ou seja, aqui ele quer mostrar que é algo inesperado. Por mais que é esperado e tenha grande ansiedade, expectativas, mas ninguém sabe o momento exato. Então Jesus ele linka a sua parábola a elementos que ele já havia advertido aos seus discípulos. Então ele traz aqui agora as 10 virgens, que são 10 virgens animadas. As 10 estão querendo encontrar com o noivo. As 10 têm o mesmo objetivo. As 10 têm uma candeia e óleo na sua candeia. O que significava como se fosse lanterna, como se fosse algo para elas poderem andar. É como a forma de elas poderem entrar no casamento, mostrava que elas estavam convidadas para o casamento a ter candeia e fogo na sua candeia, que era o óleo que fazia isso, a combustão. Se chegasse com apagada, era sinal de penetra. Penetra, não, está barrada, não entra aqui não. Então, todas estavam prontas para esse momento. Todas estavam querendo estar nesse momento. Não mostra que assim, fala assim: estou nem aí para esse noivo. Não, todas queriam estar. Inclusive, quando chega e elas estão sem óleo, o que elas fazem? Elas pedem. Não é dado o que elas fazem, vão atrás comprar. Mas elas não se prepararam. Elas não estavam prontas. Então as 5 são chamadas de prudentes. Por que elas são chamadas de prudentes? Porque não havia óleo, reserva de óleo para as suas candeias estarem acesas. Elas não tinham óleo para queimar de forma constante, e sim de forma momentânea. O que significa? Essas 5 talvez são pessoas emocionais, levadas pela emoção. Pessoas que são levadas pela circunstância. Pessoas que são guiadas pelo seu impulso. E por isso não vão estar preparados, não conseguem estar preparados para oportunidades únicas na sua vida. O que Jesus nos adverte aqui é que elas tinham intenções boas no seu coração, mas infelizmente elas foram levadas pela emoção, foram levadas pela circunstância, pela impulsividade. Talvez, vai chegar daqui a pouco, para que eu vou carregar uma vasilha do meu... Imagina para a mulher estar com um vestido, com a candeia e com uma vasilha de óleo do lado. Não era algo simples, era algo que exigia algo delas, exigia um esforço, exigia um preço. Mas elas estavam talvez pelas circunstâncias, pelo impulso, estavam desanimadas, não estavam se preparando. E não levaram com elas aquela vasilha de óleo. Mas as outras 5 estavam prontas. E elas demonstram que o que realmente importa é ser prudente e consagrado. O que realmente importa é ser prudente e consagrado. E como essas 5 virgens, porque, queridos, o estilo de vida nos fins dos tempos, o estilo de vida para uma vida plena em Jesus, não é somente a intensidade, mas sim ser contínuo e constante. A intensidade é importante, mas da mesma forma como a intensidade, a continuidade e a constância tem que ser uma marca. Sabe, tem pessoas que são impulsivas e elas querem jejuar 40 dias e uma vez só na vida. Jejuou 40 dias, pastor, nunca mais jejuou. Mas o prudente, ele jejua uma vez por semana por 40 anos. E talvez isso vale mais, porque isso vai demonstrar uma constância.
vai demonstrar alguém que está sendo trabalhado de forma contínua, de uma forma onde está se preocupando não somente como inicia, mas como irá terminar. No reino de Deus é importante como começa, é importante, mas mais importante é como vai estar terminando a sua jornada. Por isso, a prudente é ser fiel dia e noite. A prudente é ser consagrado dia e noite. É ser intencional todos os dias. Eu quero trazer aqui 3 ensinos rápidos, práticos, que nós vemos sobre essas 5 virgens prudentes. O primeiro, a constância. Elas estavam carregando sempre óleo para manter o fogo constantemente aceso em todos os tempos, em todos os momentos. O que isso significa? Significa uma pessoa que está sendo constante em disciplinas. Disciplina, gente, é algo extremamente importante. Ser disciplinado, procurar por vivenciar as disciplinas espirituais, as disciplinas do dia a dia. Como é importante alguém que consegue manter uma rotina, manter um foco, manter uma disciplina para viver uma vida plena em Deus. Sabe, constante na vida com a igreja local. Constante com a sua célula, constante com os cultos aqui na Light, constantes com o seu envolvimento com a Light. Sabe, constante em fidelidade. Porque tem pessoas que, tudo está dando certo, eu sou fiel ao Senhor. Apertou a misericórdia, vai fartar, vai fartar, vai fartar. Aí começa a reter, começa a ser infiel. Mas quem que quer casar com alguém que é fiel só quando você é um bom marido ou uma boa esposa? Quando você não faz o que é esperado, então você dá uma brecha para a pessoa ser infiel. Não arrumei a cozinha. Lá em casa tem algumas tarefas. Descer com o lixo, arrumar a cozinha à noite. É a minha tarefa. Tem que melhorar demais nisso, gente. Ela não está aqui, posso falar. Mas, aí eu não estou cumprindo com a minha tarefa. Como não estou cumprindo, de vez em quando eu esqueço de arrumar a cozinha à noite. Aí vou cumprindo. Aí pronto. Agora não está tendo as circunstâncias adequadas, posso ser infiel. Misericórdia, está amarrado, está repreendido. Não está se de jeito nenhum isso não. Agora, se eu e você, acho que é comum um acordo, nós não aceitamos a situação, por que Deus deveria aceitar? Por que, então, tentar negociar fidelidade ao Senhor? Fidelidade em todos os aspectos. Na sua vida, na sua santificação, no seu devocional, no seu tempo com Deus, nas suas finanças, ser um dizimista fiel, ser um generoso. A prudência é alguém que é constante nas disciplinas, constante na vida com a igreja local e constante na fidelidade. As prudentes, elas sempre tentam manter a candeia cheia de óleo. Sabe o que significa? Unção de Deus. Ela está sempre disposta a manter uma vida com unção. E unção não se fabrica, unção não se empresta, unção não se dá. Unção se adquire através de uma vida com Deus. Então não tem como eu emprestar a minha unção para você, você me emprestar a sua unção. Cada um deve buscar a sua unção. Por isso que elas falaram não para as que queriam emprestado ao seu óleo, porque elas estavam pagando o preço. Elas estavam carregando aquela vasilha. Elas estavam indo por todo lado. Deu até pizza do lado aqui, andando com aquele trem suando. Deu até pizza, parava, colocava, andava. Elas estavam se preparando, elas estavam, buscando fazer algo para quando chegasse o momento elas estivessem prontas. Porque, então, manter a candeia sempre acesa significa você sempre manter uma vida com Deus contínua, devocional, leitura da palavra de Deus, oração, jejum. Por isso que eu falei no início aqui, que é muito mais importante, é muito mais, tem muito mais resultado. Quem jejua toda semana por 40 anos, do que quem jejua uma vez na sua vida inteira por 40 dias. Jejuar de 40 dias é algo maravilhoso, quer dizer, se você está nessa vibe, vai firme com Jesus, vai isso aí. Mas não faz só uma vez a cada 30 anos, não. O jejum precisa ser parte da nossa cultura, do dia a dia, da nossa rotina. Porque é quando você se esvazia de você mesmo, você busca mais ao Senhor. E em terceiro, então, aprendemos com essas virgens prudentes. O que mais importa é ser prudente. Como ser prudente? Ser constante, manter a sua candeia acesa, vida com Deus. E em terceiro, aprender a dizer não para preservar o que Deus te deu. Aprenda a dizer. Repita comigo. N, A, tio, O. Fala não. Isso aí. Eu tenho que aprender a falar isso mais para comida. Mas para tudo, a gente tem que aprender a dizer não.
Temos que aprender a dizer não para, sabe o que tem que dizer não? É dizer não para aquilo que quer talvez retirar que Deus te deu. Parece que quando eu li, eu falei, gente, elas são egoístas. Se cada um der um tiquinho para cada um, talvez ia dar. Mas o que elas respondem, o correto. Elas falam, não, porque pode ser que não seja o suficiente nem para mim, nem para você, e dança todo mundo. Todo mundo roda. Não, porque o que eu tenho aqui é suficiente somente para mim. Porque eu estou pagando o preço, eu estou tendo uma vida com Deus, eu estou buscando por esse momento. Dizer não é às vezes convite a falar para você assim, cara, vai no terça de hoje não. Vai ver o futebol lá, ó. Libertadores, Sul-Americana, sei lá o que tem hoje, vai assistir lá. Não, vai na cela essa semana não, cara. Você está muito cansado. Você merece. Não. Deixa de ir no culto. Não vai no culto agora não, senhor. Não, você vai acordar. Você foi dormir tarde. Você vai acordar cedo para orar. Cara, você não é de ferro. Esquece, joga esse trem para lá. Vai dormir, vai descansar. Você tem que trabalhar no outro dia. É pecado você descansar? Não é. É bênção. É pecado você dormir bem? Não, é bênção. É pecado você abrir mão para ver... É pecado você assistir um jogo de futebol? Não. Mas, talvez, dizer sim para essas coisas que eu enumerei, pode ser que você está abrindo mão do seu óleo que Deus derramou sobre a sua vida. Temos que refletir, sabe, quais propostas estão sendo feitas para nós. É pecado comer pão? Sim ou não? Por que Jesus não comeu o pão que foi oferecido ao deserto? Porque não queria abrir mão do óleo que Deus liberou da vida dele para comer o pão que o diabo oferecia. Jesus poderia transformar o pão, a pedra em pão. Jesus ele poderia fazer todas as coisas, sabe? Ele sabia que vai chegar o dia de ser adorado, que ele é o rei dos reis, ele sabia tudo isso. Mas ele disse não às propostas do diabo. E algumas delas eram muito lícitas, como comer um pão que está com fome no meio de um jejum no deserto. Mas Jesus disse não, porque muitas vezes é importante você dizer não, para que você possa preservar o óleo que Deus colocou na sua vida. E esse dizer não não é para as coisas de Deus, queridos. São para as coisas que vão te roubar de Deus. São para as coisas que vão te afastar de Deus. São para as coisas da sua carne, da sua alma. Por isso temos que ser prudentes. Então, o que realmente importa sobre a volta de Jesus, seja prudente e consagrado. Seja prudente, cuide da sua constância de vida espiritual, disciplina, vida local, fidelidade. Sabe, mantenha a candeia acesa, vida com Deus, consagração, santificação. Diga não para as propostas que o mundo, ou que a sua alma, a sua carne, qualquer proposta que vai te roubar do óleo que Deus tem liberado na sua vida. Isso é o que importa. Mas é só isso, amém? Não. E esse é um ponto, queridos, que é muito perigoso. Porque às vezes acreditamos que a volta de Jesus está relacionada somente à minha vida espiritual e minha consagração. E esquecemos de algo extremamente importante. Às vezes achamos que, não, pronto, eu estou bem comigo, estou bem com Deus e acabou. Vou ficar aqui, ó, curtindo a vida gospel e esperar ele voltar. Quando ele voltar, vai me levar no estalar de dedo. Pá! Sem te falar que isso está incompleto. Isso não está fazendo você cumprir o propósito, não está no que realmente importa. O que realmente importa é você ser prudente, o que realmente importa é você estar preparado, o que realmente importa é você ser consagrado. Mas Jesus não contou somente uma parábola. Jesus não terminou aqui a sua conversa conosco. E aí vem a segunda parábola, que é tão importante quanto a primeira. E porque muitas vezes achamos que a vida espiritual é somente a nossa. Mas onde está Mateus 28, 19? Ide. Onde está, então, o que realmente importa? Vamos para Mateus 25, 14. E também o quê? Também o quê, queridos? Você tem que conversar com a palavra de Deus quando você for ler, gente. Você não pode ler a Bíblia quando você está lendo uma lista telefônica. Quem
mais de 30 vai saber o que é isso. Você não pode ler a Bíblia como está lendo qualquer livro de receita, não. Você tem que ler a Bíblia como um livro vivo, que conversa com você. E também o quê? Você tem que conversar com a palavra de Deus, você tem que conversar com Deus, meu amigo. Você tem que, devorar esse livro. Ele tem que instigar em você curiosidade, interesse em você aprofundar nele. Então também o quê? Também o reino dos céus. Está lá no primeiro versículo. Jesus está falando, olha, o reino dos céus. Sabe que a eternidade são as 10 virgens. Então o que mais importa é ser prudente. Mas também o que importa vai estar aqui agora. Será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos, confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, outro deu 2, a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 ganhou mais 2. Mas o que tinha 1 saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Veja, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. 22, veio também que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. O que, por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse, o senhor, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, que eu junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado no meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta os juros. Tire o talento dele e entregue ao que tem 10. Pois até quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Até aí, queridos. Aqui vemos então Jesus contando essa parábola do Senhor rico, muito rico. Sabe, e ele confiou, ele tinha 3 servos, ele confiou a cada um deles uma quantidade de seus bens conforme a capacidade, a Bíblia fala isso. E a Bíblia fala que fez uma viagem longa. Ele volta depois de muito tempo e pede prestação de contas. Então aqui nós vemos essa segunda parábola, Jesus trazendo, olha, o que realmente importa? Primeiro, ser prudente. Agora, segundo, tem mais coisa, gente, não acabou não. Eu falo com os discípulos, não acabou não, tem mais coisa para vocês. E ele conta essa história. E aí, para a gente entender um pouco melhor sobre o contexto, sobre todos os elementos, o que o Senhor, na parábola, confiou aos seus servos? Talentos. Vamos acordar aí, gente, talentos. E uma nota de rodapé, um talento era a medida monetária equivalente a 35 quilos de ouro. Então, ele chegou para o de 5, quem é bom de matemática, deu 175 quilos de ouro. Eu e o pastor Mateus juntos. Pá, só de ouro. Pegou? Para o de 2, ele deu o Douglas, 70 quilos. Pegou o Douglas é magrinho, fininho, tal, pá. Deu 2 talentos, 70 quilos. Para o de 1, porque a gente fica pensando, um talento, tadinho dele. 35 quilos de ouro, gente. Sabe o que vale ouro, se fosse hoje? O Alex, verdade. O de 1 talento foi o Alex. Bem lembrado. Eu ia falar Letícia, mas eu acho que o Alex combina mais. Então, o de 1 talento, o Alex. O de 2, o Douglas. O de 5 talentos, eu e o pastor Mateus juntos. Amém. Então, sabe e quanto que equivale, se fosse hoje, esses talentos em dinheiro? 1 talento, 35 quilos de ouro, é mais ou menos R$1 milhão. Para o outro, R$2 milhões. Para o outro, R$10 milhões. Esse Senhor confiou muito nesses homens, gente. Confiou, mas foi demais. Colocou aí 13 milhões na mão desses caras para eles cuidarem quando ele foi fazer uma viagem longa. Mas, vamos aprofundar um pouco para entender isso aqui. Por que Jesus está falando de um alto valor monetário? O que isso tem a ver com a volta de Jesus? Jesus é banqueiro? Não. Sabe, talento, queridos, era a maior quantia, a maior moeda que ele poderia falar para eles de algo de extremo valor. É como se fosse hoje, a gente estivesse falando de dólar, de euro, de libra. Talvez para a gente poder entender um pouco mais. Mas é sobre dinheiro que Jesus está falando aqui?
Não. Então, sobre as qualidades, talento, o que eu tenho de qualidade, olha, pode ser, mas eu acredito que é muito mais profundo. Na verdade, eu acho que é muito mais valioso. Vamos refletir, vamos pensar junto aqui, gente. O que Deus tem de mais valioso? Ele usou a história, a parábola, para mostrar para ele, ó, o que uma pessoa pode ter mais valiosa? Aí, se fosse a gente falando aqui hoje, né? Pode ser 5 coberturas, não, mais. Aí vai perguntando. E é como se fosse fazendo essa conversa. Então, o que ele trouxe, o que uma pessoa poderia ter de mais valioso naquele tempo? Era talento. Era essa moeda que valia a 35 quilos de ouro. Mas, então, o que Jesus quer mostrar é sobre algo que é extremo valor. E eu quero perguntar para você pensar o que é de extremo valor para Deus. Qual o maior tesouro que Deus tem? Olha para a sua direita. Olha no olho de quem está à sua direita aí. Olha no olho de quem está à sua esquerda. Agora, vira para trás e olha para trás aí. Olha para frente. Quem olhou primeiro, você ficou olhando. Deixa a pessoa no vácuo, não. A resposta está à sua direita, a resposta está à sua esquerda, está atrás, está à sua frente. A resposta que Deus tem de mais precioso está em João 3,16, que diz: porque Deus amou tanto, tanto, eu e você, amou tanto o mundo, que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. O que Deus tem de mais valioso, Ele comprou, e não foi com ouro, não foi com prata, nem com diamante, muito menos com dólar ou criptomoeda. Ele comprou com sangue puro e inocente do Cordeiro Santo, que é Jesus Cristo de Nazaré. O que Ele tem de mais importante são pessoas, são os filhos, eu e você. Todos aqui fomos comprados naquela cruz por um preço imensurável, inimaginável, impagável, que é o sangue inocente de Jesus. O que mais importa é você ser prudente, é você cuidar muito bem da sua vida espiritual, ser constante, disciplinado, sabe? Manter a candeia acesa, dizer não, mas também o que realmente importa são pessoas, vidas. Isso tem a ver com a volta de Jesus. Sabe, esses talentos, Jesus queria dizer, olha, o que é mais importante não é ouro, não é prata, não é nada que é perecível, não é nada que vai corroer. O que é mais importante são pessoas. E aí nós compreendemos que Jesus quer falar sobre multiplicar esses talentos, vai estar em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, eu, você, cada um de nós vão e façamos discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que está nesse livro. A obedecer, e sempre, sempre Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo Consolador estará conosco até que Ele volte. Então o que mais importa, o que realmente importa, seja prudente com a sua vida espiritual. Mas não é só isso, o que realmente importa é você entender que você tem uma missão, um propósito, foi confiado algo de imenso valor. Vidas, e nós precisamos de multiplicar, precisamos de compreender que há uma missão, há algo para nós. E quando nós não vivemos a missão de pregar o Evangelho, de fazer discípulo, não meu discípulo, eu não, misericórdia, um discípulo do Lucas, mas um discípulo de Jesus. Essa é a nossa missão. E quando nós ignoramos isso, nós estamos cavando e enterrando o que nós temos de mais precioso, que é uma vida extraordinária com Jesus para ser multiplicada, para ser compartilhada. O pastor Daniel Lara ministrou aqui na nossa conferência Light, onde ele falou, sabe o que é ser discípulo de Jesus? Ele contou que a esposa dele tinha um personal, ele não podia estar na hora do personal. Então ela tinha aula com o personal, e ela aprendia os movimentos e ia ensinar para ele. Quando ele perguntava, mas e esse exercício? O que ele faz? Ela falou assim, eu não sei. Eu vou até o personal perguntar, e amanhã eu te respondo. Ser discípulo de Jesus não é você ter a resposta para todas as coisas. Fazer discípulos não é você ter a resposta para todas as coisas, mas é você falar daquilo que você aprendeu com Jesus.
E quando ele te perguntar, olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber, talvez com o meu pastor, com o meu líder, com o meu supervisor, através do meu tempo com Deus, eu vou procurar saber. Mas aqui, nesse livro, tem as respostas. Então, queridos, é fazer discípulos, é pregar o evangelho, compartilhar da vida maravilhosa de Jesus. A vida com Jesus, ela não é amarga, ela não é terrível, ela não é ruim, para você ser um coveiro e querer enterrar ela. Ela é algo maravilhoso, extraordinário. Então você tem que colocar luz, você tem que falar muito, você tem que, compartilhar dessa alegria, dessa vida plena que você tem em Jesus. Sabe, o que realmente importa é ser prudente, consagrado, mas também é ganhar vidas, multiplicar, pregar o evangelho, fazer discípulos, expandir o reino de Deus. E eu quero ressaltar aqui, destacar 3 práticas que nós podemos aprender com esses servos bons e fiéis. 3 práticas, 3 chaves. Sabe, e antes de falar deles, devemos evitar o medo da rejeição, o medo do fracasso. O medo é algo que é a principal estratégia do diabo para te aprisionar, para te travar. O medo de você ser rejeitado. Em dias como nós vivemos hoje, do politicamente correto, de guerras ideológicas, o medo é a principal estratégia de você ser cancelado. Mas deixa eu falar algo para você. Se algo que você nunca pode temer, é de compartilhar do que Jesus está fazendo na sua vida. Algo que você nunca pode temer é de compartilhar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, acima de todas as coisas. Agora, você deve compartilhar de uma forma leve, sabedoria, alegria, sabe? Você tem que ter, ter discernimento. Isso é muito importante. Não é para ser o chato, como o pastor Mateus já ministrou aqui, mas não podemos abrir mão e deixar o medo nos paralisar. Algo interessante na versão A Mensagem, quando o servo infiel ele vem e fala, eu enterrei, na mensagem fala, o Senhor responde, o patrão ficou furioso e respondeu, odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Você tem que correr risco de falar de Jesus. Correr risco de ser cancelado, correr risco de receber ou não, correr risco de ser taxado como crente, com o que for. Correr risco, gente. Nós precisamos de correr risco de falar de Jesus. Não podemos perder as oportunidades. Então, dando luz agora aos servos bons e fiéis, Mateus 25, 16. O que havia recebido talento saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Aqui nós vemos 2 chaves. Prontidão e servir. Imediatamente. Ele não ficou esperando, eu vou esperar, o momento certo. Eu vou esperar quando eu estiver perfeito, quando eu sentir segurança, quando eu vi assim, que tudo está pronto, aí sim eu vou. Não, ele foi imediatamente, prontidão. Ele compreendeu e correspondeu à urgência da sua missão, pois ele não sabia quando o seu Senhor iria voltar. Você sabe que Jesus vai voltar? Você sabe que dia Jesus vai voltar? Vocês sabem, me conta. Acho que ninguém tem essa resposta. Então você não sabe qual é a última oportunidade que você vai ter de falar de Jesus para uma pessoa. Por isso é importante a prontidão. O Senhor falou que ia viajar, mas não falou quando ia voltar. Se ele ficasse esperando o tempo passar, talvez ele poderia ser como servo infiel. Mas a prontidão dele fez entender o que realmente importa. A segunda chave é servir. Ele não ficou ocioso. E ociosidade, queridos, não tem nada a ver com o céu e sim com o inferno. Sabe, o reino de Deus não é um reino de desocupados. É um reino, sim, de pessoas com a mão no arado. Todas as pessoas que Jesus chamou, de Gênesis e Apocalipse, já estavam ocupadas. Quando Elias chamou o discípulo para ser quem vai ter a unção dobrada, Eliseu estava jogando videogame em casa, Eliseu estava pescando, Eliseu estava lá vendo Netflix, Eliseu estava vendo uma série de 30, 300 episódios, temporadas. Não, ele estava com a mão no arado. Pedro estava fazendo o que quando Jesus chamou ele? Trabalhando. Mateus estava onde? No seu local de trabalho, lá cobrando impostos. Todas as pessoas que são chamadas, Jesus não chamou nenhum desocupado para ser seu discípulo. Quem ficou de bobeira foi o servo mau. O servo bom saiu imediatamente. E o que ele fez? Ele não saiu imediatamente, ficou lá pastando. Ele saiu imediatamente, trabalhou. Sabe, servir. Com o que você está envolvido, queridos? Sabe, com qual envolvimento você está tendo com a Light, com a sua célula? Você está incomodando o seu líder de célula para você servir em algo mais? Você está incomodando? Cara, me ensina a fazer esse compartilhar.
Cara, me ensina a fazer esse momento da visão. Legal demais, faz uma dinâmica, faz um negócio legal. Me ensina isso aí. Cara, me ensina a fazer louvor. Me ensina a fazer o quebra-gelo. Eu posso trazer o lanche semana que vem? Quem é que tem que trazer no lanche? A célula pode ser na minha casa? Chega, me procura suas pessoas assim, eu quero servir na Light. Qual ofício eu posso encaixar? Tem diversos ofícios. O que não falta é gente para servir. Sabe? Seja alguém que queira estar ocupado, mas com propósito, com a mão no arado. Então, prontidão, servir. E a terceira chave, verso 20, 25, 20. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor me confiou, mas eu multipliquei. A chave aqui é viver uma vida com um propósito. A chave aqui é que ele não escolheu fazer o que ele queria. Ele escolheu não fazer o que ele queria, mas sim o que o Senhor queria. Cuidar muito bem e multiplicar. Sabe? Seja prontidão. Seja uma pessoa serva, mas seja uma pessoa disposta a abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. O que realmente importa, esteja pronto. O que realmente importa, seja servo. O que realmente importa, abra mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Sabe, tornar o Senhor maior. Tornar o seu nome conhecido. É o que importa. E o que faz Deus se importar mais ainda é ver vidas sendo salvas, filhos sendo resgatados. E eu quero concluir essa mensagem, queridos, com muito carinho, trazendo para nós essa pergunta. Portanto, o que realmente importa? O que realmente importa quando o assunto é a volta de Jesus? O que realmente importa? Será que o que realmente importa são as suas viagens? Elas são importantes, não abra mão delas não. Mas ela não é o que mais importa. Será que o que mais importa é, talvez, o carro que você está pensando em trocar? Troca de carro, cara, troca de carro. Mas isso não pode ser o mais importante de sua vida. É a sua carreira, cara, se esforce para ter uma carreira brilhante. Isso é importante. Mas isso não é o mais importante. O que realmente importa é você ser prudente com sua vida espiritual. É você ser consagrado. É você cuidar, ser constante. É você manter a sua candeia acesa. É você dizer não para os convites que querem roubar o óleo que Deus derramou na sua vida. O que realmente importa. Não seja inconstante, levados pelas emoções, impulsividade. Não troque o tempo com Deus pelas coisas, pela correria, pela negligência. Não negocie o óleo que Deus liberou na sua vida. O que realmente importa? Importa ganhar vidas para Jesus. Importa ser o servo bom e fiel. Importa estar de prontidão. Eis-me aqui, Senhor. Importa você estar sempre pronto, com a mão no arado, servindo, participando, sendo alguém ativo nessa casa e no reino de Deus. O que importa é você escolher por viver não pelo que você sonhou, mas sim porque Deus preparou para a sua vida. O que realmente importa é viver para Jesus todos os dias e pregar o Evangelho como se não houvesse o amanhã. O que realmente importa é viver para Jesus todos os dias e pregar o Evangelho como se não houvesse o amanhã. O que realmente importa, queridos, não são coisas passageiras. Como você quer ser conhecido na eternidade, como alguém que conseguiu sempre alcançar todas as coisas materiais. Isso é bom, mas você não se lembrou de cuidar da sua vida espiritual. Você não foi constante, você não se importou com as pessoas. Ou você quer ser, lembrado por alguém que marcou a vida de uma pessoa, por alguém que fez uma pessoa conhecer a vida eterna, conhecer Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Você ser conhecido como alguém que marcou a vida de dezenas de pessoas, como alguém que impactou uma geração. O que realmente importa? Vamos ficar de pé. Quero convidar você a ficar de pé para a gente estar orando.